É uma das doenças mais antigas da saúde mental. Né? Na Bíblia mesmo tem vários relatos, né, que a gente olhando com os óculos de hoje, a gente imagina que seria esquizofrenia, né? E junto com isso, padre, basicamente é o quê? Tem duas características da esquizofrenia. Uma que todo mundo sabe, que é o surto, né? Sim. O termo leigo, todo mundo fala assim, fulano tá doido. O que seria basicamente isso, né? O surto psicótico, a pessoa perde a noção da realidade. Sei. Então tem dois componentes muito fortes, né? Que é a alucinação. Qual é a alucinação? Você ver coisas que ninguém está vendo mais, você ouvir coisas que ninguém está... Sentir coisas, pode ser até gosto. E o outro componente muito forte é o delírio. O que é o delírio? É essa noção de realidade complicada. Por exemplo, é muito comum no delírio a parte paranoica, que é de perseguição. Então, por exemplo, em ambiente de trabalho. Claro que você tem estresse, tem preocupação e tal, só que a pessoa faz toda uma realidade que não condiz com o que a gente está vivendo. Sim. Esses dois componentes a gente chama de componente positivo. Por que positivo? Porque é como o cérebro tivesse hiperexcitado nessa região. E tem os sintomas negativos que a gente fala muito pouco, mas eles são mais duradouros e mais comuns. O mais clássico é o embotamento emocional. Então a pessoa que tem esquizofrenia, ela tem esses picos, esses surtos que chamam muita atenção, né? Mas ela tem uma grande fase que muitas vezes a pessoa não tem vontade de fazer nada, ela tem um descuido com a higiene, ela tem falta de, que a gente chama bulimia, tem falta de vontade de fazer tudo, né? Não tem prazer em fazer as coisas. E normalmente a família fala o seguinte, que é como se ela olhasse para você e não desse emoção na fala, no jeito de falar, nas emoções. Então é uma doença que realmente tira a família e o paciente vamos dizer assim, da normalidade. A pessoa já pode nascer com isso também, doutor? Isso é uma coisa curiosa, padre, porque assim, ela tem um fator genético muito forte. Se eu ter ideia, até de minha experiência pessoal contando aqui, porque seu público pode ter alguém. Meu avô é esquizofrênico. Ah, é? Então minha mãe morria de medo dos filhos, porque assim, a genética de quem tem um parente de primeiro grau é quase 15%, então é alta. Poxa, é alta. É alta. Só que não é só fator genético, existe também um fator ambiental. Sim. Então a gente hoje já sabe que, por exemplo, o consumo de drogas na adolescência aumenta muito, inclusive a maconha, que está tão falado aí, então nesse cuidado muito nessa fase que o cérebro tem informação, né? Eu falo que algumas drogas, como maconha e outras, se utilizou muito errado para não criar medicação com isso, hoje a gente já sabe que funciona e tudo, mas o consumo recreativo em adolescentes e crianças é muito prejudicial, isso já é comprovado, né? Além disso, cocaína e outro, né? Que bom o senhor falar isso, eu acho ótimo. Porque inclusive, porque assim, tudo que a gente fala de esquizofrenia, a gente vai falar muito da dopamina, que é neurotransmissor no cérebro. Isso. Então, o paciente que tem esquizofrenia, para a família que está olhando de fora, e como não tem um exame que você fala e vem escrito esquizofrenia, não é que nem tumor, que nem isso, para a família é difícil de entender, né? Só que a gente sabe que o jeito que os neurotransmissores que agem no cérebro, em especial a dopamina, estão diferentes no paciente que tem esquizofrenia. Olha. E é tão curioso, padre, porque o paciente com esquizofrenia, como ele tem esse lado paranoico muito forte, ele tem uma crença muito forte que aquilo existe. Então, é um conflito muito grande em quem ele ama, que pode ser na família, pode ser na igreja. Então, ele tem uma crença muito forte e está todo mundo perseguindo ele. E muitas vezes você tem que ter muito cuidado, eu falo muito com os familiares, né, com pacientes, né, e eu vivi isso também em casa, porque você tem como vai lidar com essa pessoa para não romper. Tanto que é um trabalho que tem, eu nem lembro se é da igreja, mas eu sei que a USP e a Unifesp participaram muito, de morador de rua. Uma incidência altíssima de esquizofrenia, porque a pessoa acredita em uma coisa muito forte, a família tem uma dificuldade de lidar com isso, né? E como ele vive no mundo, entre aspas, fora da realidade, ele muitas vezes vai para a situação de rua e consome o quê? Drogas, aí faz toda essa...